E aí, tudo bem com vocês, né? Como vocês estão? Não deixe de postar vídeo de novo. Na verdade, o tema desse vídeo é sobre o fomento do futebol brasileiro e a CBF. Como assim? Eu vou separar esse vídeo em três partes. Futebol brasileiro, seleção e CBF, tá? Então vamos por partes. Nessa primeira parte eu vou pegar os times brasileiros na Libertadores. Por quê? Se a gente vê as principais equipes que temos, ou na verdade as principais ligas que a gente tem, e como os times brasileiros fazem um caminho para chegar na Libertadores, é a CBF que toma conta, e a CBF que organiza, e a CBF que também escolhe as regras, né? Em parte, ela escolhe as regras. E os times brasileiros, vocês vão querer jogar, vão querer participar. Essas competições são brasileiro ou a Copa do Brasil. Através delas, ganhando ou a Copa do Brasil ou ficando uma boa colocação no Brasileiro, os brasileiros ganham o passe para estar se classificando para a Libertadores. Então isso significa que, mesmo indiretamente, os times brasileiros representam a seleção brasileira, o futebol brasileiro, a CBF, mesmo que indiretamente, nas competições. Por mais que você discorde, você fale que não, o time brasileiro representa só assim, e Neymar representa o Brasil, essa é a minha opinião. Para mim, eles representam o Brasil, representam a CBF, em relação ao que eu falei até agora, tá? Porque a CBF organiza esses campeonatos e o time brasileiro escolhe se vão participar ou não, tá? Mas aí você pode colocar, mas se o time brasileiro não participar, eles não classificam para Libertadores, tá bom? Ok? Mas a CBF que tutela o campeonato e o time brasileiro disputa. Se eles ficarem em uma boa colocação, ganhar a Copa do Brasil, eles vão para Libertadores. Ponto. Se a gente pegar em 2010 até 2020, que agora, a gente vê que o time brasileiro foi para a final 11, 12 e 13. 4 vezes consecutivas, com Internacional, Santos, Corinthians e Atlético Mineiro. Depois voltando só para a final, o time brasileiro conseguiu ir, eles conseguiram ganhar, tá? Então quer dizer que toda vez que o time brasileiro tem esse poder para chegar numa final, eles acabam levando o título. Isso é bom se a gente pegar em ponto de vista geral dos times brasileiros e da CBF. Isso significa que, mesmo diretamente, a CBF consegue fazer um bom trabalho para formar times fortes, para formar times que conseguem chegar nessas competições, mesmo que nenhum ano o time brasileiro chegue na final, pelo menos consegue chegar na fase aguda. Isso, indiretamente, é muito bom para o futebol brasileiro. Isso significa que, mesmo que uma equipe não chegue nessa final, outras equipes vão chegar na final e vão acabar ganhando ou vão acabar chegando para disputar, tá? Se a gente falar da Sul-Americana, é a mesma coisa. De 10 até 2020, a gente vê que 3 times do Brasil ganharam a Copa Sul-Americana, tá? O São Paulo foi o primeiro deles, depois a Chapecoense, depois o Atlético Paranaense. Com o Goiás chegando em 2010 naquela final. Se a gente pegar todas essas principais competições do futebol sul-americano, que a CBF dá o Vaz, não estão tão ruim, estão indo boa. Poderia ser melhor? Poderia, mas não tem o que reclamar, principalmente se a gente vê que não é dentro do ano, e sim são diferentes equipes. Isso significa que o futebol, no seu modo geral, dentro do Brasil, é competitivo, porque não tem só uma, duas ou três equipes. Na verdade, são mais equipes que disputam tanto a Libertadores para ganhar, e também disputa o próprio brasileiro e a própria Copa do Brasil, tudo bem? E a seleção brasileira. O que a seleção brasileira disputou de 10 até 2020? 2 Copas do Mundo, uma Copa das Confederações e de 4 a 5, acho que foi 5, vou colocar o número certo aqui, de Copa América. O Brasil só ganhou uma Copa América nesse ciclo e fez Copas Américas horríveis, tanto desde perca de praticamente quase todos os pênaltis em 2011, é muito bom de ser visto. Tanto que ninguém lembra dessas Copas América. Uma Copa América, de todas que disputou, tá bom? E uma Copa das Confederações. Vocês lembrando, a seleção brasileira, ela ficou de fora da Copa das Confederações de 2017. Isso, que não queira, também é uma humilhação para a principal equipe do continente. Como a seleção que mais ganhou a Copa das Confederações ficou de fora. Como é a seleção que mais ganhou a Copa do Mundo ficou de fora. Uma coisa que a gente não pode realmente jamais deixar acontecer. Mas isso é uma mancha negativa no retrospecto da seleção brasileira no geral. A gente vê que em 2010 a seleção brasileira foi eliminada 2-1 para a Holanda, jogando bom futebol no primeiro tempo. Segundo tempo, a seleção holandesa conseguiu fazer os 2 gols, né? Tudo bem que foi uma falha do Júlio César, mas conseguiu ganhar. Em 2014 a mesma coisa, tomou o 7-1. Porém, se a gente pegar um ano antes, quando ganha a Copa das Confederações, o Brasil foi favorito para a Copa do Mundo. Tanto que ninguém tirava o Brasil dos top 5 favoritos para ganhar aquela Copa do Mundo. Ainda mais do que a Alemanha. Mas chegou na Copa do Mundo, deu o que deu. Em 2018 a mesma coisa. O Brasil ele vinha fazendo uma boa eliminatória para a Copa do Mundo, com um Tite assumindo, mudando de seleção brasileira jogar, subindo o patamar da seleção brasileira. O Neymar também continuando, esse sendo o principal jogador, mas tendo jogadores para dividir a responsabilidade. Não foi mais o Neymar resolvendo
resolvendo praticamente todos os jogos da seleção brasileira, como eram nos anos anteriores. E também o Brasil fez uma boa Copa do Mundo, melhor do que as últimas duas, mas fez. Não foi nada para encantar os olhos, mas foi uma boa Copa do Mundo. Mas o Brasil fez uma boa Copa do Mundo. Então, se a gente pegar o aspecto da seleção brasileira de 10 até 2020, eu vou falar que é ruim. Se eu ver tudo isso em geral, eu vou falar que é boa, vou falar que é ruim. Todas as competições e da que é ruim, não falar que não é boa. Não teve nenhum grande jogo de encher os olhos. Antes da era Tite, depois da era Tite, há jogos que a gente lembra, que a gente gosta de ver, mas a gente diz que foi jogos justamente dependendo somente de um jogador. E que a gente pensa da CBF? O que a CBF faz para realmente fomentar o futebol no Brasil? Então eu trouxe a imagem aqui do então senador da República, Romário. O que ela quer dizer? Ela quer dizer aqui em diante do vídeo. Tira a imagem daí. O que essa imagem quer dizer? Quer dizer muita coisa sobre o futebol brasileiro. A gente lembra que em 2018, 2019, houve as eleições para eleger o novo presidente da CBF. O nome dele é Rogério Caboclo. Rogério Caboclo. Rogério Caboclo. Mas antes disso, eu vou dar uma leve introdução. Quando a gente pensa em seleção brasileira, em time de futebol, poucas vezes a gente conecta quem realmente deve ser conectado. Que na maioria das vezes é o dirigente daquela equipe. Porque se o dirigente ele faz um trabalho ruim, um trabalho que não é atrelado junto com o campo, um trabalho que não visa fomentar o futebol, não visa a melhoria de salário, não visa a evolução do futebol de base, não visa cuidar dos seus jogadores como base, desenvolver, contratar bons profissionais, de ser técnico, massagista, geral, dificilmente o time de futebol, o time do campo vai bem. A maioria das vezes o time do campo é uma visão e um espelho do geral, do entorno. Mas como a gente só acompanha o futebol e a gente sabe muito pouco da política, ainda mais da CBF, a gente só critica a seleção brasileira. Mas a gente não pode somente criticar a seleção brasileira e esquecer quem comanda a seleção brasileira, de quem realmente toma conta da instituição e de quem marca a vitória. Tá bom? Voltando, coloca de novo a imagem do Romário, se eu conseguir. O que o Romário quer dizer que tentar caçar essa chapa que foi eleito da CBF? Na verdade, eu vou te explicar o que aconteceu. O antigo presidente da CBF, Marco Paulo Denero, antes dele sair, ele foi afastado por 15 dias, na época afastado por 15 dias, da presidência da CBF, ele conseguiu mudar o regulamento de eleições para presidente. Como é que ele conseguiu fazer isso? Eu não achei como ele conseguiu fazer isso, tá? Se alguém souber, deixa aí, comenta, tá bom? Ou me manda o link, aí eu faço de novo um vídeo explicando. Ele mudou. Ele mudou, mas por que ele mudou? Lembrando, o Rogério Caboclo, ele tinha e tem apoio maior das federações do que os clubes. Então, se o esquema de votação continuasse como era anteriormente, ele não ganharia as eleições. Então, o Denero, antes dele sair, ele mudou o esquema de votações para um sistema que teoricamente favorecesse o seu então candidato. Qual é o seu então candidato? O Rogério Caboclo. Então, como que ele mudou? Eu vou explicar como agora é o sistema de eleições. De agora em diante, os votos das federações estaduais têm peso 3, enquanto dos clubes da Série A tem peso 2, e dos clubes da Série B tem peso 1. Aí você foca comigo. Não, mas se os clubes têm peso 2, se a gente pegar todos os clubes e os clubes da Série B e voltar no mesmo candidato, tem como ser eleito. Tem. Mas aí tá, é uma eleição. Dificilmente todos os 20 clubes, tanto da Série A, tanto da Série B, todos os clubes que estão envolvidos, os presidentes, têm a mesma cabeça do futebol, pensam a mesma coisa, têm a mesma coligação política. Você acha que todos os clubes de uma hora para outra vão decidir votar somente em uma pessoa? Não, é muito difícil, porque justamente falando de política, falando de pessoas, cada um tem sua visão, cada um tem o seu próprio interesse particular do seu clube. Qual o cara que vai ser, que está concorrendo para presidente, vai favorecer meu clube, vai favorecer meu estado. Então é difícil a gente falar disso. Mas eu vou explicar também, vou ler aqui para vocês, como agora fazeria para caso dar um voto contrário. Na prática, as federações teriam 81 votos contra 60 somados dos clubes da Série A e com os clubes da Série B, com um total de 21 clubes. Então, se todos os clubes da Série A votassem contra as federações, eles iam ter um total 60 votos. Enquanto da Série B, se todos votarem em um só candidato, vão ter 21 votos. Enquanto das federações, se todos votarem somente em um candidato, vão ter 81 pontos. Então, no caso, precisa de uma coligação dos clubes da Série A e dos clubes da Série B para conseguir vencer a escolha das federações.
Assim fica meio impossibilitado alguém que vai contra a federação ser eleito. Mudou para melhor, se mudou para pior. Porque não cabe a mim decidir se mudou para melhor ou se mudou para pior. Cabe a você decidir qual é o método de voto que é melhor e teoricamente é mais democrático. Se é esse, elegeu um presidente. Qual que era a pessoa que estava ao contrário dessa... A chapa estava ao contrário. Então, com a mudança agora do estatuto, com a mudança do sistema de eleições da CBF, praticamente nimou as chances do atual presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro, ele praticamente minou as possibilidades dele ser eleito. Essa mudança é o mesmo lado da chapa do Danero. Danero, ele queria que queria que o Rogério Caboclo fosse eleito justamente para continuar e perpetuar o mesmo lado da chapa, sem o outro lado ser eleito, justamente para manter talvez o seu poder e também manter os seus amigos no cargo, tá bom? O que vocês acham? Acha que o esquema de eleição desse jeito foi certo? Não foi certo? Foi errado? Se foi errado, por que foi errado? E vocês, o que vocês acham que o futebol brasileiro tem que fazer para estar melhorando? É mudar, reorganizar de novo o futebol brasileiro, remudar a estrutura de poderes, tanto da CBF quanto das federações, ou não? Curte, compartilha, tá bom? Eu vou estar colocando aí embaixo nas minhas redes sociais. Valeu, obrigado, hein?